meus amigos, me encontro aqui no Clubhouse dos Gárgulas. Eu vou contar, eu não, quem vai contar vai ser o Paulão. Paulão vai falar sobre os Gárgulas e sobre o cenário do motociclismo. Grande Paulão, conta aí pra nós um pouco da tua história e um pouco dos Gárgulas. Grande Índio, então dá pra contar um pouco do Paulão e bastante dos Gárgulas? Muito, fica à vontade aí, meu irmão. Então. Conta porque é importante nós ter um parâmetro. Tu és um dos caras que ajudou a construir o motociclismo no Brasil. Os Gárgulas, depois de muita experiência tua, de muita rodagem, foi fundado em cima da tua experiência, né? Alinhado ao Clube Gárgulas. Então conta aí pra nós, conta pra esse pessoal ter um pouco desse parâmetro. Processo bem simples, cara. Desse que a garotada de hoje em dia eles confundem um pouco o termo biker, né? O termo original, né, que a gente nunca mais utilizar, com seriados de TV, as coisas mais, né? O princípio foi bem simples, né? Foi um divisor. Você pensa, no Brasil nós temos uma Constituição que ela é protetora, então automaticamente se associar se torna uma liberdade, né? Você pode se associar com aquela facilidade, né, documental. Então, tipo assim, quando nós fundamos o clube, a gente precisava de três coisas. Eu não precisava de um biker mauzão, cheio de tatuagem, cheio de piercing, aquele cara que fazia a diferença quando andava na rua, tal, com as motos enormes. Eu precisava de caráter, né? Se você queria fazer uma coisa assim, criar uma lenda, uma legenda, uma história, o primeiro passo era caráter. Então, foi mais ou menos o que a gente se focou quando a gente fundou o clube, com meus parceiros de época, né? Detalhe, eu acho que o único que estava bem envolvido com a motocicleta no centro de clubes de motocicleta pelo país e fora do país era eu, Magrão, né, meu parceiro, então, meu afilhado nesse meio, né? Eu que introduzi ele dentro no meio da motocicleta. Então, isso eu um compadre meu, né, o Milano, o Vitor, que era um garoto novo na época, era o nosso Mil, que até hoje é o nosso mais novo integrante, né, em termos de idade. E aí, tipo assim, cara, começou uma ideia, né, que era baseado no que já existia, que era o nosso conhecimento para trás. Nasceu o clube. Disso, a gente criou 10 pontos que são eles são imexíveis, né? São as 10 características do Gárgula que começa do começo ao fim, há mais de 22 anos, a gente segue, né? Olhando a motocicleta e um clube estradeiro. Enfim, isso foi o diferencial para nós na época. O que nós vemos hoje, por exemplo, assim, as pessoas, eles entram eles querem esse circuito, mas mais para ser comparativo, não para trazer uma novidade. Eu achei que o Gárgula, quando nasceu naquela época, ele vem para trazer uma novidade para o sistema, né? Uma coisa nova, mas seguindo todo aquele molde, né? De respeitar o mais velho, tipo assim, pedir a bênção pro vô, pra avó e tal, então respeitar o mais velho no meio, né? E a gente teve grandes influências na época que eram motociclistas independentes, agrupados, que nos mostraram de uma forma até tranquila como deveria ser. Só uma observação. Acho que essa foi a diferença que fez para nós estar onde nós estamos hoje, um clube o mais autêntico possível. Vocês vão conseguir me expressar como eu imagino como é que é esse divisor que existe em nós. Sabe, Paulão, uma das coisas que eu sempre admirei no clube de vocês é que desde que vocês nasceram, vocês têm o trem Apache. Vocês é um dos poucos clubes que eu conheço, eu acho que para não dizer o único, que faz uma viagem com todos os membros do clube, tanto no Brasil como fora do Brasil, inclusive dentro do Uruguai, vocês criaram uma escola. E isso eu acompanho desde o nascimento de vocês, é uma coisa que eu admiro muito. Queria que tu falasse sobre isso. Falando. Como é que a gente se enquadra? Nós somos o quê? Um clube de motocicleta
uma irmandade, o que é? Né? Nós somos um clube estradeiro. Então, tipo, quando a gente nasceu esse projeto, e é por isso que a gente diz que nós somos um clube tradicional, mas a tradição dentro do Gárgula é o integrante ele entrar para dentro do clube com a motocicleta, dentro de uma regra que nós viemos implantando lá atrás, o tipo da motocicleta, é importante isso, o cilindrado e tudo mais, e acima de tudo o cara gostar de fazer o que nós fazemos, que é andar de motocicleta. Então, nisso nasceu a tradição do clube. O Apache veio de várias maneiras, então, principalmente, eu acho que eu era muito fã de revista em quadrinho lá do Tex-Mex, eu sempre falo isso, então, os mais antigos vão lembrar, né, das revistas do Tex, que falavam daquelas tribos Apache de guerra, né? Então os caras saíam só os índios, que são os cavalos, né? E eles iam para novos territórios de caça e outras coisas mais. E a gente introduziu o Apache nesse quesito, né? Você que gosta, você se identifica índio estradeiro, né? Mais ou menos por aí. E isso virou uma tradição dentro do clube. Uma delas, né? Porque a gente tem, são 5, 6 pontas tradicionais que a gente não abre mão. A gente pode abrir mão de várias coisas, menos disso. Então tem a Apache, as festas Forever, nossa, que a gente rende uma homenagem aos que são mais antigos, né? Que é o nosso de memória. O Trenciux, as festas internas dentro do clube, ela tem 2 características. Tem a fechada, que isso já diz tudo, fechada já é só para nós, e uma festa aberta, onde a gente congratula com aquelas pessoas que admiram, fazem a mesma coisa em termos de clubes de motocicleta, se encontram e tudo mais. Então, isso abre uma gama enorme de pessoas, né? Pessoas na independência que não carregam cores, pessoas que carregam cores. Não é à toa que a gente é um clube que não vive na guerra, a gente vive na paz e essa paz foi. E o suporte de estrada, que isso nós somos reconhecidos já a nível mundial, já na década, começo dos anos 2000 por aí. Tem 3 livros editados por motoaventureiros que falam do Gárgula nessa linha de suporte, né? Que a gente conseguia ajudar os caras desde o Ushuaia até o Iapoque, né? Os nossos contatos de suporte, isso no início dos anos 2000, né? 2000. Você, no caso, é um exemplo, você é um suporte que nós temos naquela região onde que você mora. Então, sempre se eu preciso de qualquer coisa, o sargento de arma do clube, eles mantêm com eles uma lista de pessoas linkada com a gente. Se de alguma coisa, um brother, uma pessoa, uma amiga que precisa, a gente sabe a quem pedir num raio de 50 quilômetros. Né? Então, você imagine cobrir o Brasil todo e fora do país, América do Sul, é bastante gente, né? E desde 2000. Fomos citados em 2, 3 livros de moto-aventura escritos por estrangeiros que tiveram para cá. Em 2003 a gente recebeu uma comenda num evento, o maior evento que tem na Europa, na época, que chamava-se Moto Pinguinos. Aqui, ó, tem aqui uma linha, esse troféu que foi buscar em 2003 lá, né? Em Valladolid, na Espanha, em Boicílio, chamava-se Moto Pinguinos. E o que era isso aqui? É o encontro invernal de janeiro, abaixo de neve, né? E a gente foi lá, a gente foi reconhecido pela Rota dos Impérios como o motoclube da América do Sul, o maior destaque na linha de suporte para o moto estradeiro. Então, linkado com a gente. Hoje existe muita coisa, mas naquele tempo era muito raro você ter esse tipo de coisa. Então, a gente era por telegrama, algum caso por telefone, outras situações, quando veio a internet, alguns e-mails com respostas demoradas, tudo discador, né? O Brasil tinha uma dificuldade. Então, ficha telefônica e conta telefônica foi uma das coisas que o clube mais pagou para tentar ajudar um suporte de um brother ou outro tal, a nível mundial, né? Por isso que a gente foi reconhecido. Então, eles ficaram criados no clube. Hoje a gente vê todos os clubes praticar isso. Mas será que faz direito ao suporte? Será que eles atendem realmente? Será que é só dar um pouso pro cara, em lugar para ele comer e tal? Eu recordo que quantas vezes, por exemplo, assim, nós tiramos dinheiro do bolso, aqui fizemos uma coletinha rápida entre alguns irmãos que estavam próximos, para a gente encher o tanque da motocicleta do cara, para ele continuar mais 300 km à frente e tal, para ele sobrar para ir mais 300 à frente. Então, quantas e quantas vezes a gente fez isso e o cara não queria, não, encher o tanque da tua moto, pelo menos essa primeira arrancada você vai. Porque o cara estava nos representando naquele momento, fazendo a estrada dele e tal. Isso é um suporte que a gente fazia na época e em alguns momentos ainda fazemos, né? Então, uma linha. Paulão,
Tu teve agora há pouco tempo na Europa, rodando lá. O que tu pode nos dizer do cenário europeu, esse link que tu fez aqui da América do Sul, do Brasil, como um grande clube Gárgulas nos representando aqui? Deixa eu falar. Eu fui para a Europa aqui 3 meses andando em motocicleta por os países ibéricos, mesmo com a Covid, com as limitações de fronteira, quando elas eram para representar. Fiz acho que uns 7, 8 mil quilômetros de motocicleta para a parte ibérica, que eu digo é Portugal, Espanha, um pedaço da França, umas beiradinhas na Itália. Então a gente fez um trampo, mas nos concentramos a esse objetivo. O que aconteceu nisso aí? Lógico, um clube de motocicleta dentro do país rodando chama atenção, né? Queira ou não queira, chamava atenção. Eu já tenho grandes amigos meus de clubes que já existem desde essa situação do Pinguinos em 2003, e a gente acabou utilizando algumas estruturas. Mas são países, por exemplo, que eles estão à frente em alguns aspectos e muito retrógrados em outros, né? As classificações lá são muito complicadas. Quando você pega um clube bike estradeiro, motorcycle club, fala o correto, em alguns países é considerado como um clube 1%, um clube mais bandidão, assim tal, e difere um pouco do que a gente reconhece como um motorcycle club no Brasil, né? É um clube mais estrada, suportes. A gente vive a motocicleta na sua plenitude, né? Então é diferente. Eu não tenho assim muita vontade de aprender com nós da América do Sul. E talvez isso esteja acontecendo e vai acontecer agora nos próximos anos, sei lá. Em 2003 eu recebi um convite que eu levei todos esses anos, acho quase 15 anos, sei lá, né? 2003 para 2020 deu 17 anos, 16 anos, né? Para responder, o Pedro Parrelada e o Mariano Parrelada, eles são os fundadores do Moto Pinguinos há 40 anos lá, que promovem isso dentro da Espanha, na região de Valladolid. É um encontro de motocicleta que reúne invernalmente mais de 18 mil motocicletas inscritas, né, que eles têm que costume fazer inscrição, né, nos encontros, nas festas. E essa família Parrelada, eles são membros de um clube chamado La Leyenda Continua, ou A Lenda Continua, né? E eles agraciam ao longo do tempo, como nós Gárgulas fomos agraciar na época, as pessoas de representatividade na motoestrada, uma pessoa que vai para a estrada mesmo, uma estrada bruta, né? Além dos independentes, mas os agrupados, que é o nosso caso. E como clube e como pessoa, a gente foi agraciado com o título de embaixador do La Leyenda Continua no Brasil. Então nós somos em 3 na América do Sul. Tá eu no Brasil, tem um argentino na região ali de Bahia Blanca, que já estamos em contato para fazer algo na América do Sul junto, né? E um chileno e um peruano, né? Que eles mantêm esse nicho do suporte ao grande estradeiro da moto aventura dos europeus, asiáticos e tudo mais. La Leyenda Continua é um projeto que talvez os clubes e pessoas do meio vão entender um pouco mais esse projeto grande que os caras fazem, que às vezes, como dizia um velho amigo meu, o Emílio Carcará, dos Carcará, que ele andou 1.500 quilômetros para chegar para mim assim tal, nem desligou a moto, ele falou assim, eu vim aqui para dizer para você que eu não vinha. Esse tipo de estradeiro envelheceu, esse tipo de cara do meio bike, bandeiras extintas, está acabando, tá? Nós estamos ficando extinto, né? Em verdade. E a gente tem que fazer algo para salvar isso. Os clubes tradicionais que fazem esse tipo de coisa, os bikers independentes que continuem fazendo e vão ter nosso apoio. E pare de brincar com isso, né? Nos respeite, né? Que seria talvez a palavra mais correta, né? Ou faça igual a gente, ou nos copie. Ou peça para nós um modelo, que a gente dá um modelo para ter um clube onde ele seja realmente um motorcycle clube para poder carregar o MC. Não inventar isso aí. É o que a gente mais vê assim. Como diz assim, cada um é assim, mas tem que ter uma regra, senão fica difícil. Importante tu ter tocado nesse assunto. Eu queria te perguntar o que tu pode dizer do cenário biker atual? O que tu acha dessa mistura, dessa confusão que o pessoal da linha família, da linha biker está fazendo aí? Nos fala um pouco sobre isso, Paulão. Primeiro que a gente fica um pouco triste disso aí, né? Porque eu falo assim para você, as principais bandeiras que existem no Brasil, em termos de clube de motocicleta, eu podia até dizer assim,
não ia falar porque vocês não têm o costume de dizer, mas as principais famílias que existem, clubes com 20, 30, 40, 50 anos de tradição, nós nos relacionamos em harmonia total. Alguns sofrendo hoje guerras internas, ou guerras que eu digo assim, desavenças internas que eles estão tentando resolver, que faça isso da melhor maneira possível, mas é impressionante que, independente de tudo isso, esses motociclistas, esses que fundaram ou que foram presidentes ou tal, a gente continua na mesma harmonia, porque queira ou não queira, eles acreditavam na mesma coisa quando começou o clube lá atrás. Os clubes novos que nascem e que têm a humildade tal, de tentar entender o que eles estão fazendo, simplesmente com o respeito e muitas vezes se aproximando de um clube que tem uma tradição maior, perguntando como funciona, como é isso, como é aquilo, até para fazer uma coisa correta, também fazer uma avaliação, vale a pena isso? Os bikers que carregam bandeiras há 20, 30 anos, essas pessoas precisam um pouquinho de respeito. Dependendo da bandeira, eles precisam de respeito, porque eles construíram um legado e não queremos que seja diferente. A cena não mudou muito nos anos para cá, mas ela pegou fôlego e pegou preço, como diz o pessoal, a partir do início dos anos 90. Então, nos anos 70, 80, você não via essa vontade de ser clube de motocicleta. De 90 até os clubes mais antigos que não estavam organizados, eles se reorganizaram. Você pode ver com vários clubes antigos que estão aqui, eles se reorganizaram a partir dos anos 90, eles começaram a montar uma linhagem. Essa linhagem persiste, os clubes estão aí ainda existindo, né? Isso que foi interessante. Nos anos 90 ele trouxe uma melhora, né? Muitos clubes nasceram nessa época, alguns que nasceram no início dos anos 2000, e sempre já se aponta 20 anos para trás, né? Não é 20 dias, né? É tempo. Então, quando você vai montar um clube, você desiste daquele clube que você fazia parte, porque você não conseguiu sobreviver ao que acontece no seu cotidiano, no seu interno, você vai criar uma outra bandeira, você vai exigir que seja aceito. Pode ter certeza que clubes tradicionais, eles até aceitam você, porque você tem o direito de se associar. A nossa Constituição, ela garante isso, Índio. Então você tem o direito de se associar. Nós não vamos pedir isso, não vamos brigar, não tal. Mas será que nós vamos aceitar você para tomar um cafezinho, tomar uma cerveja, tomar um uísque, ou experimentar a sensação de estar dentro de uma casa minha ou de outros tantos clubes que tem tradição e que quer manter essa tradição correta? Acho que é meio difícil, né? É muito, né? Porque você pode montar um clube, você pode querer o respeito, mas conquistar o respeito é só o tempo que vai fazer. E vão dizer assim, tipo, o que esses velhos estão querendo? Eles que estão tomando, permite falar, não tomando pinho, se fuder e tal. A gente também aceita isso. É só tentarem a sorte com a gente nesse. Vai que rola, né? Como é que é a frase? A própria Drew Rubin manda deitar borracha, né? Não é essa a frase. Deitar borracha é acelerar mesmo, para poder gastar pneu, né? Tal. Afinal de contas, a Firestone, a Petrobras e tal, né? A indústria precisa que nós se movimente e quebre nossas motos para dar trampo para os mecânicos no Ada e outros cantos paranados do país aí e tal. Não é verdade, meu friend? Então, tipo assim, quando a gente fala em seriedade e respeito, eu não preciso pedir respeito. Eu acho que dê quem quer e vai receber também o que quiser. Então, se espera que eu só respeite, eu acredito que não. Antes de olhar para o nosso presente, para o nosso futuro, a gente deu uma olhada um pouquinho para trás na história que existia na época. Eu recordo que antes de acontecer o Gárgula, eu já fazia parte de uma bandeira. E é uma bandeira que a gente carrega até hoje no coração, em termos de existência, mas houve uma necessidade. Dessa bandeira surgiu vários clubes e várias bandeiras que se fixaram a partir dessa. Foi a coisa mais bonita que aconteceu. Depois de todos esses anos a gente se encontra anualmente, aqueles velhos bikes de uma única bandeira, que ela não existe mais daquela forma, mas o clube ainda continua. E os mais jovens desse clube vêm conversar com a gente, porque eles sabem que o que eles têm montado, o que eles estão dando continuidade, foi nós que fizemos naquela época. E aqueles que não estão mais, tal, porque não houve uma divergência, mas houve uma necessidade de ampliar, hoje eles são os líderes dos principais clubes de motocicleta. Isso é uma coisa interessante, né? Que existe não só em Curitiba, como às vezes no Brasil e fora do Brasil. E esses caras fizeram a mesma escola junto, nós andamos juntos, nós se abraçamos juntos, né? Isso eu falo sempre, tal, não vou citar aqui e tal, mas quem assistir isso sabe de qual clube que eu estou falando.
Na região nossa de Curitiba, ele foi um formador, foi uma escola, uma faculdade. Então, como todos nós iniciamos um dia um clube de motocicleta, lá atrás, e vocês estão iniciando o clube de motocicleta, lembre-se que existe uma história por trás. Primeiro entenda como é que funcionou isso lá atrás. Não vá só atrás da facilidade de ter um escudo, uma tal, por isso que você está fazendo. Mas traga uma novidade para o meio, traga uma coisa legal para o meio, uma coisa assim tal. Dentro da motocicleta, se você quer ser um motoclube, se você vai ser um clube assistencial, alguma coisa, use um título de irmandade, alguma coisa assim tal. Mas o MC, o Motorcycle Club, ele tem uma característica, tem que ser diferencial ou segue o rito. Né? Isso vem aquele papo lá do código bike que as pessoas falam, brinco, né? Tiram um sarro e tal, tipo assim, rapaziada, existe esse código bike, vocês que vão se ligar ainda nele, porque ele é tão importante para nós existir, que ele existe, mas não precisa escrever ele, porque você escreve essa história no asfalto, na borrachinha preta, lá naquela faixa lá tal. O código existe. Quero ver se vocês vão ser capazes de descobrir esse código. E sucesso para quem está iniciando um processo de clube novo e tal, dependendo do que você for. Paulão, me diz uma coisa, aqui em Curitiba a cena biker está um pouco fechada. Vocês estão procurando organizar essa cena aqui na... Tu pode falar um pouquinho sobre isso? Tá, eu não vou falar como Gárgula, né? O Gárgula é um participativo, né? Eu vou falar para você agora, tipo assim, como representante do Gárgula nesse projeto. Seria a Federação de Clubes Tradicionais do Estado do Paraná. O que seria isso, né? As pessoas se perguntam. Alguns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, alguns clubes de motocicleta de Curitiba, pessoas que a gente já se conhece há muito tempo, se encontravam e trocavam uma ideia, os caras estavam assustados com o crescimento de grupos, enfim, uma série de coisas, clubes de fora, entrando em Curitiba, recolhendo pessoas que não tinham nada a ver no meio, tal. E a gente falava muito sobre isso, mas daqueles papos informal e tudo mais tal. Disso foi formada uma comissão, sei que louco isso, uma comissão com alguns clubes de motocicleta da época, e a gente se sentava uma vez por mês numa cerveja e falava sobre tal, o que vamos fazer? E a gente começou a pensar, vamos pensar em criar uma associação, qualquer coisa. Cara, nós somos, como diz assim, é proibido proibir, é um dos lemas, né, que a gente diz. Nós somos talvez o último baluarte da verdadeira liberdade que a gente pleiteia. Como é que nós vamos querer moralizar ou centralizar esse tipo de coisa? Cada um faz o que quer e acha que deve e tal, aquele negócio todo lá. Apesar de que isso nos incomodava, o peso do colete, né, o peso do escudo que nós carregamos individualmente nos nossos clubes. Era feio, às vezes umas palhaçadas que aconteciam desnecessárias por meio. Então começamos a conversar entre nós, isso chegou ao número de 38 clubes que existia, e a gente começou a criar uma regra para nós, né? Que o clube teria que ser uma pessoa jurídica reconhecida, fizemos 10 regras, tal, tipo assim, uns clubes de fora, que são clubes formados em outros estados, que tem uma bandeira aqui, teria que ter um reconhecimento como uma filial, alguma coisa assim, então, e pronto, esses clubes foram fixando, aqueles clubes que não estavam meio errados na documentação se arrumaram, e fizemos para nós, essas regras eram para nós, não para os outros, era para nós. A partir desse momento a gente sentou-se em condições de igualdade, Max. Todos os presidentes, não importava o tamanho do clube que representava, mas ele estava em situação de igualdade. Essa situação de igualdade é um homem, um voto. E a gente começou a pensar em coisas somente para nós. A federação hoje conta, acho que com 14 clubes de grande porte. E quando eu digo de grande porte, são grandes clubes da cena brasileira. Alguns nativos do Paraná, outros de fora que estão com o seu chapter identificado aqui, seus capítulos identificados aqui, e essa é a federação. E a federação, ela começou a tentar, tipo assim, cara, tem um clube ali que é de um amigo meu, cara, a gente tem um clube legal, eu ia na sede, né, você chegava e dava uma explicação pro cara como é que funciona o meio bike verdadeiro, como é que tem que ser um clube, para nós se respeitar, para não existir. Todo mundo começou, aqueles que não estavam moldados, começaram a se moldar. E esses clubes tradicionais estão passando. Isso é um trabalho contínuo que vários clubes
que fazem parte hoje da federação fazem continuamente em sua sede, as suas subsedes, as suas facções, como em alguns casos. Isso engrandeceu ao ponto de transformar Curitiba uma cidade aberta, mas ao mesmo tempo uma cidade fechada para o sistema biker tradicional. Então a gente não tem aquilo de se o índio saiu do tal clube e foi para outro clube, eu vou receber. Existe um código de tratamento, então respeitos, não é que é proibido, mas existe clube, por exemplo, que tem um certo rescaldo com isso, o outro que não. O que acontece? Existe entendimento, existe uma mesa que aprova esse tipo de coisa. Existe também uma paz contínua. Os clubes que se bicavam em algum momento ou outro vinham para essa mesa desses presidentes que fazem parte disso aqui, onde a gente escutava e tentava ajudar de uma forma tipo Salomão, dando uma solução de juiz para eles e tal. E está dando certo, temos um reconhecimento, nós somos uma pessoa jurídica como federação, temos um reconhecimento do Estado do Paraná em várias esferas. Há um projeto agora para 2021 da gente ampliar isso dentro do Estado, com outros clubes, federar outros clubes, né, que seria o correto, para tentar deixar a vida tradicional o mais parecido possível, né? Para que os clubes possam nascer, possam surgir, mas que eles façam a coisa correta. E deixar esse outro lado, essa outra parte do circo armado, da diversão, da palhaçada, que alguns querem fazer, de lado. E a gente é suficientemente forte, como a gente diz, em termos de clubes, né? Os clubes que hoje estão federados são clubes grandes, mas também tem clubes com meia dúzia de membros e que estão junto na federação com o mesmo poder de voto que clubes que nem o meu, com centenas e assim por diante, né? Então eu acho que a federação vem a calhar nesse processo de manter o quadro tradicional. Estamos tentando exportar, já temos alguns trabalhos, exportar, que eu digo assim, essa tecnologia para que outros estados, outros clubes de motocicleta que se identificam com essa bandeira mais tradicional, se reúnam entre eles, peguem os moldes da nossa federação, porque a nossa federação não tem cunho financeiro, não tem nada, é somente não temos arrecadação de dinheiro para nada, é somente nós fazemos, às vezes numa sede de um clube, outra uma reunião, e é onde que a gente tem esse intuito de fazer a coisa dar certo. Os clubes que estão federados se respeitam mutuamente, existe até um controle de um calendário de algum tipo de evento, né, para que não haja duplicidade. Existe o apoio que é inconteste, quando um está fazendo determinada coisa, os outros se calam naquele dia para que possa dar um apoio, inclusive se movimentar para poder ajudar. Os clubes precisam fazer algum tipo de situação para aumentar o caixa deles de despesa interna, todos os clubes fazem isso. Então, cada clube ajuda de uma maneira ou de outra um outro clube. Então, nós criamos uma federação, onde que cada dia que passa a gente reforça mais esses laços solidários entre as bandeiras. Espero que essa ideia vai sendo implantada para outros estados, que outros clubes de outros estados entendam isso e pensem. Como digo, a Federação Paranaense não tem problema nenhum em dividir esse know-how que a gente levou vários anos de discussão para poder chegar onde nós estamos hoje. Isso na realidade, Paulão, é para diferenciar os segmento família do segmento biker. E é onde a gente fala aquela velha frase, verdadeiro reconhece verdadeiro, cada qual em seu quadrado. Seria isso? Só que a gente não tem uma preocupação muito assim com o lance família. Eu vou tentar explicar para você o que nós pensamos. Quando você fala família, todos têm família. O clube bike, ele não pode dizer, eu sou um clube e tal, tipo assim, só nós homens, só os craquentos e tal. São regras internas de cada clube, mas. Então cada clube, tipo assim, ele tem. A federação, ela preserva isso. Os membros têm que ser masculino, paraná, toda aquela sequência antiga que é seguida, ok? Mas existem procedimentos familiares que muitos clubes usam. Então, quando se fala motoclube família, seria os motoclube que a esposa usa colete, que negócio tudo lá, seria os mistos, isso é um misto e tal. Na federação a gente não tem como federado, mas existe uma ideia entre esses clubes de não fechar as portas para esse tipo de pessoas, entendeu? Mas orientar eles até mesmo nesse quesito que eles querem fazer, que seja feito de uma forma ordeira e que não fique aquela briguinha, tipo assim, eu briguei, eu vou lá e pego outro compadre e tal, que siga uma pequena regra para que os motofamílias existam e continuem existindo por 1, 2, tal, 10, 50 anos e tal.
É essa a ideia. A federação também está aqui para ajudar, para que os motogrupos se organizem como motogrupos, se preparem para virar um motoclube, digamos assim, os motofamília que possam haver um entendimento, até os motoclubes femininos, tem muitas meninas aí, por exemplo, que surram muito barbado em termos de biologia, de coisa. Mas não podemos trazer assim, porque a nossa Constituição, ou porque a liberdade de expressão no Brasil é válida e eu sou um defensor, tipo assim, eu vou fazer qualquer coisa sem respeitar o que tem para trás. Por isso que a federação ela nasceu para ser tradicional, e o tradicional ele existe aquele lance como nós fomos criados. Bença pai, bença mãe. Tipo assim, o senhor também, você tem esse senso de educação que vem de berço. E os clubes, eles têm que ter um bom berço de formação, senão não vai acontecer. Uma mensagenzinha rápida, eu sou um falastrão de primeira ordem, você se ferrou, você viu que você fala bastante, né, Marcos? Aqui você já ficou calado, mais calado do que nunca. Uma mensagem rápida assim pro pessoal: motocicleta deve ser respeitada. Velocidade é uma coisa que deve ser usada no seu momento certo. Motocicleta e cachaça não dá certo. Então, bebeu, joga a chave no capacete do teu sargento, do teu padrinho, de quem for tal, e evite fazer esse tipo de loucura. A vida é uma só e a gente tem que preservar ela o máximo que puder. Eu estou falando isso para meus velhos amigos de tantas jornadas juntos, que estão que nem eu e outros estão com 60, 70 anos de idade, andando de motocicleta, carregando um escudo nas costas com galhardia. Isso porque nós entendemos que tem que respeitar. Então a minha mensagem é rápida, ela já ficou até meio demorada, mas é isso. Respeite a motocicleta, ame a motocicleta e obedeça as regras que existem dentro desse código que vocês não sabem, mas é o código bike, que é o código do respeito. Para o respeito, fecha o nosso papo. Aí, pessoal, então, Paulão deixou o recado dele, contou como funciona aqui no Paraná e como funcionam os gárgulas. É para você, The Riders.